Irachai-masen, seja muito bem-vindo ao podcast Atualiza, do grupo F5 BPO. E eu quero convidar você hoje para uma conversa muito especial sobre carreira internacional. Vem comigo agora. Muito boa noite, seja muito bem-vindo. Quero convidar você hoje para ter um papo muito legal, muito de ambiente internacional. Muitas pessoas pediram, pessoal. Ô, Karina, traz pra gente aqui alguma coisa internacional, fala das empresas que estão fora do Brasil, é uma tendência muito grande, né? Nós que somos BPO financeiro, também buscamos isso nas nossas empresas para poder atender internacionalmente também. Mas eu quero falar para você que é jovem, bem jovem, está pensando em fazer um intercâmbio, está pensando em buscar coisas novas no mercado, processos seletivos mais arriscados, e a gente gosta disso por aqui. Eu vou trazer algumas dicas para você hoje, tá? E eu trouxe hoje um profissional muito especial. Ele tem 40 anos, começou a sua carreira, né, na graduação de rádio. Por algum motivo, aos 19 anos, ele resolveu fazer um intercâmbio de apenas 3 meses, que resultou em 19 anos de profissão. Nós estamos falando de um profissional que já morou na Itália, já morou nos Emirados Árabes, já morou na Inglaterra, Estados Unidos. Ele vai falar sobre isso com vocês. E no final da carreira dele agora, nessa empresa, ele estava nas companhias aéreas. Eu estou falando de um profissional que trabalha há muito tempo já e vai trazer muita informação legal aí para o seu currículo ou, de repente, até para facilitar o teu processo aí no que você quer melhorar a sua escala, suas ambiências. A gente fala muito sobre ambiência hoje, né? Eu estou falando de Túlio Sartório, Portugal. Seja bem-vindo. Obrigado. É um prazer estar aqui, né? Fazer parte desse podcast. Obrigado pelo convite. E muita história boa para contar hoje, né? Muita história boa para contar hoje. Tenho quase 20 anos morando fora. É isso aí. Mas, bom, vamos partir do começo lá, né, Túlio? A gente falou aqui que nós vamos falar sobre carreira internacional, sobre processos seletivos, por que não, né? E também sobre intercâmbio. Mas tudo para você começou com uma greve. Começou com uma greve, exatamente. Eu morava na época em Cuiabá, no Mato Grosso. Tinha começado a cursar rádio e TV na Federal, né? E aí começou, eu já falava inglês, já tinha terminado, né? Eu já era formado aqui nas escolas do Brasil. Dava umas aulas de vez em quando pela própria escola que eu tinha me formado. E surgiu uma oportunidade de ter uma graduação, que eu digo, um documento de uma escola, né, muito bem renomada no mundo, né, que é Cambridge. Uhum. E eu fui fazer um intercâmbio de 3 meses, aproveitar que a greve parecia... Eu quero abrir um parênteses aqui antes de você entrar nessa história, porque para o pessoal que está em casa não sabe que o seu pai é militar, então que de cada 2 anos vocês mudavam, sim. Você tinha toda uma ambiência de recomeço de muita facilidade, por isso que você foi parar em Cuiabá. Por isso que foi parar em Cuiabá. Meu pai tinha acabado de se aposentar. Eu sou nativo de Cuiabá, eu nasci em Cuiabá. Ah, você é de lá! E meu pai se aposentou e o primeiro lugar, né, que eles decidiram ir foi Cuiabá. Aí eu fiz o meu 3º ano lá e já entrei de cara na universidade, depois de tudo, na época era chamado de terceirão. Uhum. E aí, fazendo faculdade, deu greve, surgiu essa oportunidade de ir para a Inglaterra, fazer um intercâmbio, né, por assim dizer, de 3 meses para preparação para essa... Foi eles que incentivaram ou foi você que, eu vou para lá? Fui eu que quis. E como é que você explicou isso para dona Neide daí?
Cara, eles foram muito... Eles deram um Concordaram. forte, assim, fizeram tudo que tiveram ao alcance deles para me ajudar mesmo. Aham. Foi uma ideia muito bem recebida por eles também. Que legal. E aí, para me impulsionar mesmo, né? De ter uma certificação tão valiosa. Na época, você imagina que tinha internet, mas não é nada parecido com o que é hoje, né? Estamos falando de 20 anos atrás. Sim. Então, não tinha essas Mas coisas. lembrando que desde o início você foi alfabetizado no inglês. Sim, minha mãe, na época, era professora de primária e ela teve uma chance de trabalhar numa escola bilíngue em Brasília, Que chamada top! Escola das Nações. E aí eu estudei, eu fui alfabetizado em inglês, né? Então, o inglês para mim sempre foi uma segunda língua ali, sempre bem vigente, bem... Nossa, que legal! falado. Quando eu saí dessa escola, eles sempre mantiveram a gente em cursos de inglês, né? Fazendo... Para não perder o Pra não contato, perder. para não esquecer. Porque eu saí de lá, eu tinha, se eu não me engano, 10 anos, 11 anos, né? Depois que eu saí dessa escola. Depois com 5 anos estudando lá. E para todo lugar que a gente mudava, a gente ia fazer um curso de inglês. E a gente sempre acabava, eu e meu irmão, sendo crianças ainda, né? Não tinha chegado na fase de adolescente, a gente chegava na turma ou no último nível ou no penúltimo nível. E era sempre a criança e todo mundo adulto nas salas. Porque tem um teste, né, de entrada, né? E a gente sempre acabava... É quase um pró-eficiência, né? Eu no último ou no penúltimo nível. E era muito engraçado, mas sempre fomos. E meus pais tiveram esse cuidado da gente manter, né, o nosso inglês. E quando aconteceu isso na faculdade, eu falei, não, agora eu quero Excelente. uma documentação. Vou né? pra fora. Para fora. Nunca tinha morado fora até então. Nunca tinha passeado, viajado fora. E aí surgiu essa oportunidade e eu agarrei com unhas e dentes. Então, o primeiro local saindo do Brasil foi a Inglaterra. Foi a Inglaterra. Lá você ficou 3 meses. Lá eu fiquei... Então, inicialmente eram 3 meses, né? Lá eu fiquei quase 2 anos e meio. 2 anos a 2 anos e meio. Porque teve umas saídas e voltadas, mas sempre dentro da Europa, né? Foram quase 2 anos e meio. Mas aí você sustentou lá? Sim, Foi pra lá, sim. já começou a trabalhar? Comecei a trabalhar. Tinha um visto de estudante, né? Que você tem e que você pode trabalhar meio período. Né? Então, você pode trabalhar 20 horas por semana. E comecei a trabalhar, gostei daquilo que estava acontecendo e dei um jeito de estender esse visto por lá mesmo. Que legal. Né? Juntei uma grana, trabalhando por lá mesmo, me matriculei numa escola, mandei a papelada pro governo, né, para a imigração, e meu visto foi estendido por mais 1 ano. Opa, mais um ano daí. Mais 1 ano, né? Porque eu tinha muita medo de ficar ilegal no país, de correr risco de ser deportado. Eu costumo dizer que a gente tem que fazer a nossa parte para Deus fazer a dele, né? Exato. Né? Não pode... Dá para facilitar também. E aí me inscrevi, tinha uma escola eu ia numa igreja lá também, e tinha uma de umas meninas que iam na igreja, elas tinham acabado de abrir uma escola muito séria, e eu fiz por elas, né? Eu fiz a inscrição, não foi barato. Acredito. Mas foi essencial porque foi uma coisa séria. Então, quando você manda essa documentação, especialmente para a imigração, né? De qualquer país, acredito eu, eles vão ver a seriedade da escola que você está estudando. Aí fica a dica pro pessoal que está em casa, né? Isso, tem que ver a seriedade, porque isso tudo conta pro pessoal da imigração, né? Quando eles vai para aprovação, se você está sendo sério, honesto, se é aquilo mesmo que você está fazendo no país, ou se você está fazendo aquilo ali só para poder trabalhar, né? Sem E depois ficar ilegal, né? Ou enfim. Então, isso tudo conta muito, né? Então, veio o meu visto, continuei trabalhando as horas, às vezes, né, dava uma matadinha de aula aqui, um servicinho extra, outro que eu pegava, e fui fazendo o que eu podia, até que surgiu a oportunidade de eu ir para a Itália, né, depois desse 1 ano, para dar entrada no processo de cidadania.
Então você ficou, nesse período na Inglaterra, você ficou o ano que você conseguiu estender de visto? 1 ano e 3 meses. Mas aí foi para a Itália. Aí fui para a Itália. Né? Aí na Itália, eu tenho meus tios que acabaram de regressar para o Brasil, eram missionários na Sicília. E eu fui para casa deles e fui dar entrada no processo de cidadania. Né? Tenho os meus bisavós que são italianos. E é um processo que, apesar de complicado, ele não é tão complicado. Ele é mais demorado, eu acho. Só que uma vez que você estando na Itália, conhecendo como funciona, você consegue dar uma boa adiantada nisso tudo. Entendi. E no meu caso, levou, depois que eu tinha toda a papelada já feita, né, em mãos, levou cerca de 3 meses. Então você conseguiu a cidadania italiana. Sim, foi quando eu consegui a cidadania italiana. E eu queria, uma coisa que eu sempre pedia para Deus, né, era eu não quero passar lá só um tempo, eu quero aprender o idioma. E foi exatamente o tempo de eu aprender o idioma. Daí começou a falar italiano também. Aí eu falo italiano também. Caramba! E aí eu ia para a igreja, né, meus primos mais ou menos da mesma idade, e a gente tinha as amizades. Sim. E a gente ia na igreja, e eu lembro que quando eu consegui a cidadania, eu dei um testemunho, né, que eu tinha conseguido a cidadania, e foi tudo em italiano. Eu fui já na despedida, já foi tudo em italiano. Então foi assim, eu aprendi o italiano por imersão. Não fiz aulas, nem nada. Foi uma imersão. No entanto, que o meu italiano... Quanto tempo durou? Ele não é muito... 3 meses. Em 3 meses. Mas eu costumo dizer... Eu não sei se você vai concordar comigo, tá, Túlio? Você tem direito de me questionar aqui. Vamos lá, conversar um pouquinho. Parece que quando a tua mente começa a abrir para outros idiomas, parece que ela não fecha mais, parece que ela já fica uma caixinha aberta. A impressão que dá é que você consegue absorver mais rápido as informações simultâneas. Eu não sei se você tem essa impressão. Sim, e no caso eu já falava espanhol. Peraí. Bom, ok, vamos lá então. Nós estamos falando do português, do inglês, que você já foi alfabetizado. Aí você aprendeu italiano e espanhol. Eu aprendi espanhol ainda no Brasil. Eu fazia cursinho. Como eu já tinha terminado o inglês, eu falei... Tô contratando o Túlio, quem quiser fazer a aula de inglês, vou contratar ele, vou colocar ele no F5, gente, olha isso. E o espanhol foi sempre um idioma... O inglês veio naturalmente, assim, digamos, né? O espanhol era um idioma que eu achava bonito. Então, eu quis fazer aula. Eu comecei a dar umas aulas, né, na Wizard, em Cuiabá, né? Sim. Foi onde eu fiz as aulas e onde eu dava algumas aulas particulares através da escola. Uhum. E eu, por estar trabalhando lá, mesmo que fosse assim, pouquíssimas vezes na semana, eu tinha um belo de um desconto e eu falei, vou fazer espanhol porque eu acho bonito e tal. E gostava mas te ajudou? Mesmo. E aí eu comecei a falar espanhol. Na Inglaterra, tinha muita gente da Espanha. E aí dava para praticar. Eu não era muito bom, mas dava para praticar e aí eles me corrigiam e tal. Uhum. Então eu já falava. É uma outra coisa que eu aprendi, Túlio, sobre aprender uma nova língua. Você tem que arriscar a pronúncia. Sim. Senão a gente fica com vergonha e acaba não... Por muito tempo eu protelei o japonês por causa disso. E você morando fora, você descobre que pronúncia é uma coisa de brasileiro. Concordo com você. Uma coisa de brasileiro, que fala que você tem que ter o som do TH perfeito, você tem que ter o perfeito. Primeiro, você sai, você conhece, você vai descobrir que na Escócia não tem som de é né? Concordo. Você vai para a Irlanda e não tem o som de TH. Tudo é T. Não tem o third. É third. Né? Aí quem vai para os Estados Unidos acha que isso é muito importante, porque eles não entendem. Eu acho que lógico que entende. Quando você fala, existe um contexto do que você está falando, né? Uhum. Do que você foi perguntado. Tem todo um contexto. Eu acho que pronúncia, te deixa único, né? Você ter uma pronúncia, um sotaque, né? Uhum. Te deixa único naquele idioma. No entanto que os italianos, se eles falam muito rápido, você quase não entende, porque tem um sotaque muito forte falando
A gente convivia muito no Japão com os venezuelanos e os peruanos. E quando eles estão bravos, tu esqueça, você não entende nada. Porque eles arrastam com uma rapidez a linguagem assim. Opa, peraí, eu já não estou entendendo o que você está falando, né? Então, realmente é isso que você falou. Depende muito da... A gente é único. Sim. Ser único como a gente pronuncia. Mas eu acho que é de menos. Essa questão eu acho que é muito cultural brasileira mesmo. Muito cultural brasileira. Eu acredito em todos os idiomas. E aí, eu acho que foi um dos motivos por eu já ter uma base em espanhol, foi que o italiano não foi tão difícil, né? Por ser uma língua romântica também, né? Como o português, o francês, o italiano e até o romeno, né? Que às vezes a gente esquece do romeno aí, porque o romeno tem uma grande influência eslava. Sim. Mas o romeno também faz parte das línguas românticas, né? De base latina. E aí o italiano meio que entrou por osmose, assim. Foi um presente de Deus na minha vida. Muito legal. Italiano. Na verdade, foi um projeto que Deus estava trabalhando para eu querer te dar futuramente. Sim. Não tem outra explicação para mim. Explicação. Exatamente. E aí, consegui a cidadania, voltei para a Inglaterra, porque eu gostava muito de lá. Só que dessa vez eu já voltei como parte de cidadão europeu, né? Sim. Então eu não precisava mais de visto em escola alguma, eu não precisava cheguei com todos os direitos. Na época a Inglaterra ainda fazia parte da União Europeia. Sim. E então com direito a... Tava tudo certo. Médico, tudo que eles tinham direito, eu tinha direito também. E eu fui atrás de um emprego, digamos assim, que eu pudesse estar feliz, melhor, conseguir construir uma vida lá, né? E... Antes de você falar sobre esse processo seletivo, eu quero deixar uma dica para o pessoal que está em casa aqui, sobre responsabilidade, Túlio. E por quê? Para você que está em casa, vocês estão observando nosso bate-papo aqui, você pode perceber que em momento algum ele deixou de fazer o que ele tinha que fazer de lição de casa, que era buscar as línguas, buscar a documentação, a ambiência do local, respeitando as leis do país onde ele queria ficar. Então, para quem quer fazer um intercâmbio, eu acho que isso é o mínimo básico que a gente tem que praticar. Sim. Porque uma vez que você começa a respeitar as leis, você busca o idioma, você busca o reconhecimento, a documentação, aí você vai procurar um trabalho. Exatamente. E outra, né? Acho que você fica muito mais tranquilo. Né? Você está respaldado pela lei, né? Você está respaldado pela lei. Não tem ninguém que vai chegar, vai bater na porta, ou se Deus o livre, alguém quiser te denunciar porque não gostou de você para as autoridades, você tem um respaldo legal. Você fala assim, olha, não estou aqui, né, fazendo nada que eu não devo fazer. Sim. Tenho toda a documentação legal, estou aqui correto, né, eu mereço. Nessa altura do campeonato, a rádio já era, né? Ah, sim. Já deixou lá atrás. Já tinha ficado já não era mais a intenção. A ambiência mudou. Aí eu falei, cara, eu voltei, falei, vou buscar um trabalho. E minha mãe falou assim, não, você tem que fazer uma universidade. Eu falei, vou fazer uma universidade. Eu fui atrás de fazer uma universidade por lá, só que como cidadão europeu, você precisava ter, pelo menos, para ingressar na universidade na Inglaterra. A regra. Precisava de 1 ano e meio, eu acho, 2 anos morando como cidadão, para você ingressar pagando as taxas de europeu, né? Porque senão você teria que pagar uma taxa de estrangeiro, que era 5 vezes mais alta. Uau! Eu lembro que na época era 2.500 pounds o ano letivo na faculdade e era cerca de 11.500 para quem era estrangeiro o ano letivo nas faculdades, porque é subsidiado, né? Sim. Pro cidadão. E aí eu falei, não, então vamos procurar um emprego aí. Trabalhar, então. Trabalhar para se manter, fazer uma grana, né? Porque vida de estudante não é fácil. E aí falei, vou trabalhar numa coisa que seja legal, que eu possa viajar. E surgiu a oportunidade das linhas aéreas. E aí eu fui para uma entrevista da Ryanair, que é um serviço parecido com o da Gol aqui.
Só que a Ryanair ainda é um pouco menos do que a Gol oferece. Lá Só internamente ali, voos pequenos? voos curtos dentro da Europa, porque Ok. a Europa é menor que o Brasil, né? Voos curtos dentro da Europa, só que você não fazia pernoite. Você fazia 4 voos por dia e voltava a dormir em casa. Que top! Não tinha essa história de... Eles cortaram em tudo. Então, eram voos realmente muito baratos. Acho que até hoje, se você for lá, você consegue, numa promoção, pagar 15 euros. Uma Caramba! paga de voo. Só que você não tem direito a nem mala de mão. Eles cobram por todo o resto. A água também é paga. A água também é paga. É verdade, a água também é paga. Sério? Eu tô brincando. A água também é paga, E você só tem direito a uma assento. Mas tudo bem, né, Túlio? Nós estamos falando de uma condição que eles estão dando. Sim, Voos de quantos minutos? Tinha voo desde 45 minutos a voos de 3 horas e meia, né? Os assentos não reclinavam, por quê? Porque custa para consertar. Os assentos não eram de tecido, eram de couro, porque o couro você só passa um pano úmido, né? Não tinha televisão a bordo, não tinha sistema de entretenimento, não tinha nada. Eles passavam vendendo tudo que tinha lá disponível, comida, bebida. Ok. Mas era tudo à venda. Mas se você não quisesse, você mas tá podia tudo levar certo. seu próprio lanchinho. A sua intenção era ir de A para B, Marmitinha. levava sua marmitinha. A intenção era ir de A para B para o seu destino, né? Lá, a intenção da Ryanair era te levar de um ponto de A para B, gastando o mínimo possível para você fazer umas férias. Mas é o que eu tô falando, é condição. Sul, Tá tudo certo. Você não vai estar fazendo um transatlântico de 15 horas, onde você precisa dormir, que você vai enfrentar ainda mais um outro voo, né? Ou isso, aquilo, né? E que não existe em aviões pequenos. Os da Ryanair é todos daquele mesmo padrão da Gol, né? Que é o 737-800, que é o tamanho era o mesmo avião que a Gol usa, com mais números de passageiros que a Gol disponibiliza. Entendi. E aí você fazia seu trabalhinho, voltava para casa e estava tudo certo. Quanto tempo durou isso? Eu fiquei morando em Londres, aí eu fui para Londres, né, num aeroporto pequeno, que na verdade nem é tão pequeno, o aeroporto de Stansted, que era um aeroporto que era novo, que usava voos fretados, e era a base dessa empresa Ryanair. Então, lá era a maior base. Apesar de ser uma empresa irlandesa, era a maior base que eles tinham, era essa base de Londres. Né, do aeroporto de Stansted. E de lá, pedi transferência para a Espanha. Eu falei, cara, eu vou botar meu nome na lista, porque já que eu tô aqui, né, por que não morar na Espanha, mais ensolarado? Mas tu viajou também, né? Tu abusou também, né? Aí eu botei meu nome na lista. Foi questão de 2 semanas. Me chamaram lá, me perguntaram, por que você quer ir para a Espanha? Eu falei, porque eu gostaria de morar lá. A chefe perguntou, mas de onde você é? Eu falei, do sul do Brasil. Ela falou assim, você é do Brasil? Como que você trabalha aqui? Eu falei, eu tenho cidadania italiana. Ela, muito bem. Então você sente falta do calor? Eu falei, sinto. Ela falou assim, você está pronto para começar lá a partir da semana que vem? Caramba, sim? Assim? Na lata? Na lata. Eu falei, tô, mas eu tenho, né, vai ser difícil. Eu paguei um depósito aqui no meu aluguel, vou perder. Então, se eu puder levar alguém comigo para poder, né, dividir esse aluguel. E no meu grupo da escola de comissários da Ryanair, tinha uma espanhola que estava baseada comigo em Londres e ela era de Barcelona. E a transferência era justamente para uma cidadezinha pertíssima de Barcelona. Só que ela estava em voo. Não tive como perguntar para ela. Entendi. E eu tomei uma decisão de falar que ela queria. Dei o nome completo dela. O número de matrícula. Mais ou menos assim, ó. Você vai comigo na força Você vai. Na força da minha escolha. Na força da minha escolha. Aí dei o número de matrícula dela, que eu sabia, o nome. Liguei pro celular dela, que estava desligado, e falei assim, Maria, eu tenho uma boa notícia para te dar e uma péssima notícia para te dar. A boa é que nós estamos indo para Espanha, morar lá, a partir da semana que vem. Você é doido. A péssima é que a gente vai perder a grana que a gente botou de depósito na casa. Você é maluco. E assim foi. E ela gostou? Me tirou da rota, deixou ir. Isso foi o quê? Eu acho que era uma terça-feira. Quinta-feira ela me tirou da escala, me deu uma passagem para ir procurar uma casa e a partir de segunda-feira eu já ia começar de lá.
Daí mudaram os dois. Daí mudamos os dois. E quando ela chegou, ela estava tão feliz que eu tinha conseguido fazer isso. Ela falou assim, não, pouco importa o dinheiro, eu quero morar lá, eu posso passar... Não, é que você já sabia, né? Você já tinha amizade, tá tudo certo. E aí ela falou, caramba, mais ou menos... Aí tinha dia, porque como ela continuou morando em Barcelona, que dá mais ou menos uns 45 minutos, 1 hora de carro de Girona, onde era a base da Ryanair. E no dia que ela tinha que começar muito cedo, ela vinha, dormia onde eu morava. Ó, vou fazer uma adendo aqui. Se a gente faz isso com o brasileiro, eles xingam a gente, né? O brasileiro não deixa a gente decidir isso por ele. Não, eu fui decisão. Falei, não, e a gente vai. Não vou sozinho. Então, eu vou sozinho. Mas é que vocês tinham, na verdade, além de amizade, né, Túlio? Dá pra perceber que vocês tinham algumas coisas de metas também. Ela de morar lá e você também, porque queria ser transferido para ter uma outra oportunidade. Outra oportunidade de conhecer, aproveitar que eu estava nesse tempo, né? Nesse tempo de carência, digamos assim. Eu quero ver aqui, agora que eu tenho direito, né? Tá, então Inglaterra, Itália, Espanha. Aí na Espanha estava muito bem. Estava assim, vivendo, que nem diz, né? A vida que eu pedi a Deus. Um trabalho bom, pagava, na época, para a Espanha, diferentemente da Inglaterra, um trabalho que pagava muito bem. Entendi. Né? Porque eu fui com um salário praticamente da Inglaterra, só que na Espanha, no interior. Então, eu tinha um salário muito bom. Né, na Espanha. Não era nada, oh meu Deus do céu, eu vou comprar meu apartamento aqui. Nós estamos falando de um rapaz de quantos anos, Túlio? Eu tinha 22. 22 anos. 22 anos, já é o terceiro país que você estava morando, já falava 4 línguas. 4 idiomas, isso. Você é louco. E aí, tava felizão, mas assim, contente mesmo, sabe? Agradecido a Deus, tinha muita gratidão por tudo que estava acontecendo na minha vida. E aí a gente fez um voo, um dia normal, né? No escritório, que a gente chama. Mais um dia como diz os filmes, né? Mais um dia normal e tá tudo certo. Fiz um voo fretado para Malmo, na Suécia. Que era um voo fretado, mas era um voo que existia diariamente. Okay. Então, né? E uma das passageiras, acho que estava tendo uma conferência de alguma coisa, que o perfil dos passageiros eram todos iguais, eles estavam todos... Executivos. Executivos, né? Todos de ternos e tal. E aí, ao desembarcar os passageiros, a gente descia, né? Porque não tinha aquele finger de aeroporto comum, era um aeroporto bem pequeno. Na época, na base lá, tinham só 3 aviões. Nossa, é pequeno mesmo. Pequeno mesmo. Então, você conhecia o pessoal do aeroporto inteiro. Todo mundo se conhecia. Todo mundo se conhecia. Aí essa senhora falou para mim, falou assim, seu perfil, eu fiquei te observando durante o voo, seu perfil não é de uma empresa como essa. Seu perfil é de uma empresa grande, como a Emirates. Eu acho que você se daria muito bem na Emirates. Né? Que santo conselho dessa mulher, né? Olha, viu? Foi um santo conselho. O que fez na tua mente? Não, eu não sei, eu sou extremamente curiosa, tá, Túlio? Na hora eu já fica pedindo, já gravaria. Emirates. Saí dali e já fui procurar. Para dizer que eu nunca na minha vida tinha escutado falar da Emirates, eu escutei falar no dia da minha entrevista para Ryanair. Só que foi escutar a conversa dos outros, assim, você está olhando, se preparando e você escuta as pessoas falando. Foi isso que eu tinha escutado. Eu sabia que tinha uma empresa chamada Emirates, mas não sabia onde era, não sabia nada. Aí cheguei em casa, tinha computador na época, mas não tinha internet na casa específica que eu morava. Eu fui numa lan house, na época de lan house ainda. Caramba! Em 2006, nos idos de 2006, né? No início, março. Fui numa lan house, digitei ali tudo e vi que era uma loucura a Emirates. Estava em plena expansão. Descobri que era um lugar que tinha um único hotel de 7 estrelas, auto-intitulado, né? Mas o único hotel de 7 estrelas do mundo. E eu dei uma olhada e aí tinha lá planos de carreira. Eu cliquei, ia ter dali algumas semanas um processo seletivo em Barcelona. Foi um presentão que ela te deu. Foi um presentão. Porque ela veio na hora certa, né? No momento certo, na hora certa, o conselho certo. Foi. E aí entrei lá, vi o processo seletivo. E eram uns dias que eu tinha que trabalhar.
Aí eu consegui trocar um dia de folga com um amigo. Para conseguir participar do processo. Para participar do processo. E aí eu mandei, né, o requerimento para a chefe da Como base. que é? Você preenche ele online mesmo, manda a documentação, ele já pede alguns documentos para você incluir lá e já conseguir entrar nesse processo seletivo? Como é que funciona? Era só chegar. Só você digitar, ó, eu vou participar. Me inscrevi, tem que estar lá daí. Não mandar currículo, nem nada. Caramba! Você se inscrevia. Ainda hoje é assim ou não? Hoje deu uma mudada, né? Então, assim, em alguns países, por exemplo, o Brasil, eu sei que existe uma companhia terceirizada para fazer uma peneira antes de começar o processo seletivo em si da própria companhia aérea, né? Se eu não me engano, se chama Fly High. Entendi. Então, você aplica por essa Fly High, né? Acho que eles pedem um vídeo hoje, você precisa gravar alguma coisa sobre você, tá bem apresentado, né? Eles testam a sua fluência do inglês. Claro. E todas essas coisas. O vídeo, inclusive, é feito em inglês. E aí eles, né, analisam um vídeo curto de 30 segundos, se eu não me engano. E a partir dali você é convidado para um Open Day desses, né, que a Emirates realiza, para dar continuidade com o pessoal do recrutamento. Eu até não perguntei para você, ou você tinha conseguido o certificado de proficiência do inglês? Ah, sim, consegui. A gente até não concluiu esse assunto, né? Foi quando eu voltei da Itália. Daí eu fiz, aí você conseguiu, então? Aí o que eu fiz? Eu estava ainda, antes de entrar na Ryanair, estava lá, eu peguei umas aulas particulares, que foi depois eu fui entender como foram úteis essa aula particular, com um professor britânico. Ele era inglês mesmo e ele dava aula para esse tipo de especificamente, né, para esses nativo. Para Cambridge, né? É um nativo falando pra gente sobre todos os caminhos. Era como se fosse um cursinho preparatório, só que aula particular. Eu lembro que na época eu trabalhava como garçom, eu ganhava 5,50 pounds por hora. Mais gorjeta, né? Eu lembro que eu pagava para esse professor 25 libras a hora. Caramba! Né? Então, eu tinha 2 aulas por semana. Só que ele me preparou muito bem. Acredito. Porque não é... Esse certificado de Cambridge não é só uma prova escrita que você faz, uma redação e umas perguntinhas. Não, são 3 dias de prova. Então, tem a prova de oral, tem a prova disso, tem a prova que é só um dia só da redação e tem a prova a prova oral que você não faz individual, você faz ela com um outro candidato. Entendi. E de levar essas dicas, ele falou assim, olha, você que fala muito, você tem que dar chance do outro candidato. Ele não quer só saber o que você fala, ele quer saber se você inclui e como você faz isso, né? Como que você usa, quais são as expressões de chamar a pessoa para a conversa que você está tendo, né? Você expor a sua opinião e perguntar para o outro o que ele acha, o que ele pensa, se ele pensa diferente do que você pensa. E isso tudo foi muito útil na entrevista da Emirates. Que é uma questão cultural daí, né? E isso tudo me serviu muito bem. Foi, sabe, assim, as peças do jogo chegaram... Foi o que eu disse, a hora certa, no momento certo, foi tudo encaixando certinho, né? Fui tendo os aprendizados, que na época eu não sabia nem para que era. Para mim, esse aprendizado era só para o curso de Cambridge, né? Para a prova de Cambridge que eu iria realizar. Tinha a mínima ideia que aquilo ali viria a ser praticamente um dos motivos que eu passei na entrevista da Emirates. Alguns anos mais tarde. Vou abrir uma lacuna aqui agora, antes de você entrar na assunto da Emirates, que a gente vai falar sobre o processo seletivo internacional, hein? Você fica atento. Mas eu vou falar dos 2 patrocínios, enquanto isso eu tomo uma aguinha e a gente já volta a falar aqui. Quero falar sobre a WJR Consult, que é a empresa do Wallenstein. A WJR é uma empresa financeira, na verdade, uma educação financeira. Eles trazem para vocês todo o conteúdo de gestão financeira. Para você que é um profissional na área financeira, quer se tornar um analista ou até mesmo um controller, você pode aproveitar aqui também, tá? Então, a WJR vem com esse conteúdo para você e traz para você um profissionalismo que você ainda não encontrou no mercado. Fora isso, eles têm a plataforma de cursos e também tem as ferramentas profissionais para facilitar e digitalizar todo o teu mercado, tá bom? Aqui, ó, WJR Consult, chama Wallenstein lá.
Falando também sobre a Mais Brasil Telemedicina. A Mais Brasil Telemedicina, ela é uma medicina online que vai lá na sua casa. Karina, mas eu não tenho plano de saúde. Não tem problema. Assina Brasil Telemedicina, que através do conforto do teu lar, lá na telinha do seu computador, o profissional da área de medicina atende você, que é o geriatra, e vai encaminhar você para o especialista. Karina, dá para fazer acompanhamento psicológico online? Dá. E na Brasil Telemedicina você encontra isso. Karina, isso é caro? Não, R$ 39,90. Aproveita lá e chama. Mais Brasil Telemedicina. Chama aí. Fechou? No dia do processo seletivo, submeti um pedido de troca, achei um funcionário lá, um colega de trabalho lá em Girona, que era a cidade que eu estava baseado na Espanha. Conversei com ele, falei, vai acontecer isso, e eu queria saber com você se você troca o meu dia de trabalho para o seu dia de folga, e aí depois, no futuro, se precisando, eu faço o mesmo por você. Submeti o pedido de troca, a gerente da base me chamou. E ela me perguntou, para que você quer essa troca? Por que você quer essa troca? Nada boba ela. Aí eu falei, olha, vai ter um processo seletivo da Emirates, eu gostaria muito de ir. E até usei, falei assim, eu sei que, eu sou inexperiente, eu tenho menos de 6 meses, tinha acabado de fazer 6 meses como comissário. Falei, eu sei que eu sou muito inexperiente, provavelmente não vou passar, mas eu gostaria de saber como é que para um futuro, daqui 1 ano, 2, eu possa me preparar direitinho, e ter isso como carreira, porque como comissário de bordo eu não quero só ir, voltar e dormir em casa todo dia. Eu gostaria de passar ali algum tempo no país que a gente estivesse visitando, que a gente, experiências maiores. Experiências maiores. Ela falou assim, então tá bom, tá liberado, pode ir. Ela não acreditou que você ia passar mesmo. Não, pode ir, sem problema nenhum. E no dia seguinte, eu ia trabalhar de tarde. Então, porque lá você tinha os earlys e os lates. Então, ou você começava de manhã, ou você começava de tarde. Né? E eu estava numa semana fazendo só tardes, então peguei um dia de folga, e no dia seguinte eu ia começar de tarde. Então, eu tinha manhã do dia seguinte, da entrevista, do processo, livre. Aí, cheguei lá, você chega, todo mundo coloca o seu currículo em cima da mesa, elas fazem uma apresentação sobre a empresa, e aí elas dão um tempo de pausa e começam as eliminações. Parece que esse jogo de tipo... elas vão lendo, já vão vendo o que... Eliminação. Esse sim, esse não, esse sim, esse não, já era. E aí você tinha um número, era assinalado um número, e aí se seu número estivesse em cima da mesa, você passava para a próxima rodada, né? E aí terminava, esperava, meu número estava sempre em cima da mesa. E era um processo, começa com dinâmicas em grupo, no que aí volta aquelas aulas particulares que eu falei, né? Do professor. Do professor, então eles davam uma questão para ser resolvida, né? E vocês tinham que, em grupo, decidir a melhor maneira de resolver aquela questão, aquela situação, mas em grupo. E na hora veio toda aquela aula que eu tive, né? Então, eu penso dessa maneira. E você escolhe a pessoa que está mais quieta do grupo e chama atenção para trazer ela, para saber a opinião dela, né? Isso aí ninguém ficava assim, um pouco meio sem falar, aí você virava, e você, fulano? Porque a gente tinha uma etiqueta com nome, né? Sim. E você, fulano, o que você acha disso? Você gostou da ideia dela? Concorda? Tem alguma coisa para acrescentar? E nisso fui passando, chegou mais ou menos no final do dia, teve uma prova de psicotécnico, e depois da prova do psicotécnico, teve uma prova teve uma prova que você tinha que escrever uma composição com 100 palavras em inglês, e depois dessa prova tinha um exame psicotécnico, né? E, lógico, elas não iam corrigir ali o psicotécnico, mas Sim. elas deram uma olhada em todo mundo que estava lá na redação, né? Para saber quão bem de inglês, o seu nível de inglês Sim. né? Para não contratar alguém que só sabe falar e não sabe escrever. Chegou no final do dia, fui ofertado uma entrevista pessoal, que era a última etapa do sistema do processo seletivo. Aí chegou, falei, beleza.
era por ordem alfabética e meu nome é Túlio, né? Ou seja, você ficou no final da fila. Cheguei no final da fila. Esperei, chamei elas. Depois, assim, que tava, né, ela já recolhendo os materiais, foi num hotel, né, esse processo seletivo. Elas estavam recolhendo material, eu chamei uma delas à parte e falei, olha, eu fiquei como um dos últimos para ser entrevistado amanhã, no horário de 3h30. Puxa. No entanto, eu tenho que trabalhar amanhã. Né? Eu trabalho para a Ryanair, como eu falei antes, e eu gostaria de saber se eu posso ser o primeiro. Porque daí eu saio daqui, eu consigo viajar para Girona e não interrompe o trabalho. Não interrompe o trabalho. E se vocês toparem, para mim vai fazer toda a diferença. Aí elas assim, que isso geralmente não faz isso e tal. Eu falei assim, olha, né, se puder. Se não puder, também não tem problema, eu entendo, né? E aí comecei uma conversa amigável. Eu falei assim, vocês vão passar quanto tempo aqui? Vocês vão pra... Já fizeram um tour aqui em Barcelona, já foram na Casa Gaudí, no Parque Gael. Falei, Barcelona é uma cidade linda, vocês precisam aproveitar para conhecer, tira aí não sei quantos dias a empresa te manda aqui, mas tem uns pontos que são realmente essenciais para você vir e conhecer, porque Barcelona é linda. Aí, uma olhou para outra, falou assim, tá, você pode levar ser o primeiro. Amanhã Eu achei que elas iam levar você pro tour. Pro tour, né? Não, mas calma, que tem, é sobre isso, tem mais. Aí elas olharam assim uma pra outra e falaram, então tá bom, chega aqui 8 horas em ponto. Falei, tá. Cheguei lá, era 7h30, né? Óbvio. Era 7h30, tá? Fui, levei minha malinha, que eu sabia que... Já ia para o aeroporto, né? Já ia sair de lá e ia direto para o aeroporto em Girona. Levei minha malinha com o meu uniforme, mas fui com o mesmo terno que fui para a entrevista. Fiz a entrevista e tal. Aí elas, no final, elas falaram, com 6 semanas, se a gente não entrar em contato... Porque não passou. Porque não passou. E aí tinha que fazer algumas coisas, algumas fotos do corpo inteiro, fotos sorrindo e algumas outras documentações. E aí passou 1 semana, passou 2 semanas, passou 3 semanas, passou 4 semanas, passou 5 semanas. Um dia antes de completar as 6 semanas, como era uma base pequena, eu deixei uma mensagem no quadro de avisos de onde a gente se encontrava antes do voo. E falei assim, gente, vamos comemorar o dia que eu fico. Porque, né, eles não mandaram mensagem. Então, eles têm um palavreado lá que é sair de tapeo, que é para comer tapas, né? Você sai, vai no restaurante, come e fica pedindo tapas, né? Que são entradinhas, aquelas petiscos. Falei, vamos sair de tapeos para comemorar que eu fico. Saímos, tal, voltei para casa, dormi. Quando eu acordo, tinha uma mensagem no meu celular, que é o que eles chamam da Golden Call, né? A ligação de ouro, e era a oferta de emprego da Emirates. E aí, como que você recebeu isso? Tinha uma... Eu fiquei tremendo, falei, meu Deus do céu. E aí ele falou assim, te mandamos toda a documentação necessária para você vir. E a gente vai... né, se você entregando essa documentação, na verdade já não era uma oferta de emprego, mas que eu tinha passado na entrevista. Aí tive que produzir uma série de documentações médicas especificamente, né, de teste cardiológico, audição, caramba, de dentes, se não tinha nenhuma cavidade, então tive que produzir assim inúmeras documentação. Eu lembro especificamente médicas, né, vacinas e tal. Eu tive que botar tudo em dia, mandei para eles. E estou esperando e tal, eu poderia parar. Tinha uns amigos de Cuiabá que estavam vindo para Europa de férias. E eu falei, cara, vou até aí vocês, elas estavam na França, em Paris. Eu pego um voo aqui, passo um dia com vocês e volto. Aí fui encontrar com eles lá. Eu falei, vamos no Louvre, né? Preciso conhecer o Louvre.
eu tinha estado em Paris, falei, preciso conhecer o Louvre, entramos. Quando eu tô no Louvre, eu recebo a confirmação de que tá tudo certo, né, o go ahead. E ela perguntou assim, você pode vir aqui, você pode chegar aqui semana que vem? Eu falei, olha, infelizmente eu não posso. Na entrevista eu falei que eu precisava de dar 1 mês de aviso prévio, né? E eu não posso fazer isso com a empresa que eu tô trabalhando. Né? Até para você não deixar a porta fechada, portas né? fechadas. E eu fui muito sincero, a minha gerente me liberou para ir, né, a troca, para eu ir na entrevista. Eu falei assim, mas você não tinha comunicado eles que você tinha passado até então? Então, porque eu não tinha realmente finalmente passado. Eu tinha dado mais um passo no processo. E aí eu estava muito esperançoso. Isso eu tinha comunicado, mas que eu tinha de fato recebido o convite, venha trabalhar, isso ainda não. E aí eu recebi essa ligação, estava lá dentro do Louvre, em Paris, e recebi e falei, ó, eu preciso cumprir 30 dias de aviso prévio e eu posso viajar nesse dia. Eu falei, tá bom, cheguei naquela noite mesmo, eu tinha ido passar o dia, cheguei naquela noite, no dia seguinte, cheguei mais cedo pro meu voo e fui direto falar com a Glória, que era a minha gerente. Falei, Glória, eu recebi um convite de trabalho da Emirates, oficialmente. E ela não se assustou, não? Para te dar o aviso prévio de 1 mês. Ela falou assim, você vai fazer 1 mês? Eu falei, não vou, não tem que cumprir, é 1 mês aqui, não é? Ela falou, mas você vai? Eu falei, vou, quero fazer tudo certinho. Eu amei cada minuto que eu estava aqui, não tenho por que agora não fazer tudo certinho. Ela falou assim, então tá bom, me deu um abraço de felicidade, falou assim, tanta gente tentou isso daí, e sabe, aqui da própria Brasa, assim, eu mesmo já tinha tentado fazer na Emirates e não tinha conseguido. E, então, meus parabéns, sucesso para você. E aí começou uma carreira maravilhosa. Eles mandaram as passagens. Aí você foi para lá, mas daí tem aquela preparação para você se tornar o comissário da companhia. Da companhia. Que é um treinamento. Um treinamento de 6 semanas. Eu queria que você fosse bem intenso falando sobre isso, Túlio, porque as pessoas não sabem como funcionam esses treinamentos da íntegra. A gente vê algumas reportagens e tal, mas algumas coisas eu acho até um pouco superficial. Mas é uma bateria de treinamento pesado. Pesado, pesadíssimo. São, na realidade, 7 semanas. Né? 7 semanas? 7 semanas de treinamento. Intensos. Período integral de 8 a 10 horas por dia. Caramba! De treinamento. Só que eles tomam muito conta de você, né? Então, assim, eles me mandaram as passagens. Então, começa de que eu não paguei para ir. Cheguei lá, tinha alguém me esperando no aeroporto e me levou para uma acomodação, porque é parte do pacote de emprego, né? Então, você tem uma casa. Ok. Na sua casa, você chega com uma cama dentro do seu quarto, você divide a casa com mais algumas pessoas. No meu caso, eu fui para um hotel porque não tinha apartamento disponível. Então, eles me levaram para o hotel e ele ali tinha uma cestinha com comida para os próximos 3 dias, café, leite, bolacha, bisnaguinha e coisa do tipo para os primeiros dias que você ia chegar. Ok. A primeira semana, eles chamam de induction. Não sei nem como se fala isso em português. É a apresentação da empresa. É o processo de integração, né? Que eles chamam aqui. Então, é o processo de integração. Durou 1 semana. Então, eles saem mostrando todos os... Na época, não tinha o QG deles ainda, né? Era tudo desmembrado e eram escritórios pela cidade inteira. Lembra que a gente está falando de 2006. Isso foi em julho de 2006. Nossa, você pegou bem a construção de Dubai. Bem, eu cheguei lá, não tinha nada. Não é que não tinha nada, estava tudo em construção. Acredito. Estava tudo em construção. Chegou assim, tudo em construção. Então a gente ia para um prédio num dia, o prédio dos gerentes, aí daquele prédio dos gerentes a gente ia para o prédio que era do financeiro, depois o prédio... Para conhecer todos os setores. Todos os setores da empresa, né? E isso levou 1 semana, isso somente levou 1 semana. E teve o pessoal também do cuidado, né? Eles chamam de, em português, eles também, os cuidados com o funcionário, que eles chamam de o grupo do welfare. Então, como são todos estrangeiros morando no país,
estrangeiro, de uma lei, né, totalmente diferente de um país ocidental. Sim. Né? Então tem esse departamento que Eles cuidaram muito, realmente, cuida né? do funcionário. E teve toda essa apresentação. Depois disso, vem o treinamento em si. Né? Então, você começa logo do primeiro dia da segunda semana, você começa intensamente a aprender sobre a segurança de voo e a segurança dos passageiros, né? Então você vai aprender. Eles simulam coisas para você viver? Sim. Que loucura. Sim. Eu mandei até umas fotos. Acho que o Roberto tem algumas fotos para mostrar pra gente. Uma bem no começo. Acho que já eu indo fazer uma. Não foi de quando eu comecei, mas foi de uma foto recente que todo ano você. Uma reciclagem para renovar a sua carteira, a sua licença, né? Só para lembrar que pode acontecer. Você tem uma vez por ano, você tem que voltar lá. Eu coloquei no computador errado. Ok, ele vai colocar daqui a pouco pra gente lá. Vamos lá. Mas vai aparecer aí. Então, você começa um treinamento intenso de aprender tudo que tem dentro do avião. E todos os medidas de segurança, como você trata da segurança do voo. E são 2 semanas intensas sobre isso. Né? Tem um amigo, Túlio, que é muito engraçado. Quando ele quer fazer uma comparativa sobre uma coisa muito trágica, que você tem que ser gentil, ele fala sobre, olha, se acontecer um acidente, porque vocês falam de uma forma muito... de uma forma muito romântica, mas de um possível desastre, né? Sim. Então, você tem que apresentar isso para como é que chama? Não é tripulação. É tripulação, né? As pessoas... Os passageiros, isso. E a gente primeiro tem que aprender tudo, né? Então, assim, você começa com os equipamentos que tem dentro do avião. Você aprende como usar os equipamentos dentro do avião. É tudo prático. E você tem o teórico, depois você desce para fazer o prático. Você faz o teórico, desce para fazer o prático. E tudo. E aí você começa com como funciona. Então, depois você vai para os aviões. Como funciona dentro de cada avião. E cada empresa fabricante de avião é a mesma coisa, mas é diferente. Né? São produtos, o extintor de incêndio que existe dentro do Airbus é diferente do extintor de incêndio que existe dentro do Boeing. Por causa da composição do avião? Porque são marcas diferentes, né? São aviões, mas são feitos por marcas diferentes. E você precisa aprender a particularidade de cada avião. E os equipamentos... Então você tem que se tornar praticamente um conhecedor de engenharia. Senão você também não vai... Cara, mais ou menos. É mais ou menos isso. Porque aí você aprende toda essa parte. Quando você aprendeu toda essa parte para como usar, como faz para usar, você aprende as sequências, né? O que pode dar errado. Aí você começa a fazer o treinamento prático, eles dão a aula de como se faz e você vai para a prática de como se faz. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui que é recorrente. Fogo. Né? Fogo é o maior inimigo de um avião. Então, é algo que está sempre na nossa cabeça o tempo inteiro. Você está fazendo serviço, a gente tem que estar pensando sobre isso. E num avião grande, desses transatlânticos, que tem televisão, tem fiação passando por todos os lados, tem sistema de iluminação, são muitas oportunidades das coisas darem errada, né? Tudo bem que isso aqui ali passa dentro de um critério de revisão muito alto, sempre, então... Só que a gente precisa ficar atento. Não só isso, passageiro que trouxe coisa que não deveria, laptop que a bateria estourou... Caramba! Celular que deixou... Ou as próprias televisões esquentarem demais, entendeu? Nunca tinha pensado nisso. Ou... sempre tem um danadinho, né? Que vai querer fumar no banheiro. Que, né... Eu cheguei lá, fazia a Emirates, não tinha um ano. Ele tinha suspendido os voos com zona de fumante. Então, ainda no começo era um problema, né? Hoje em dia todo mundo já é muito mais consciente, ninguém mais faz, tem uma multa pesadíssima,
né, que é âmbito internacional, essa multa é cobrada de você fumar dentro de um avião. Isso é um negócio louco mesmo, né? E aí você tem que saber lutar contra esse fogo. Então vocês aprendiam os drills, né? Primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. E é todo mundo meio que trabalhando em conjunto. Então, isso não assusta as pessoas? Se tiver que, né, fazer alguma coisa dentro do avião, não assusta os passageiros? Olha, eu já tive alguns alarmes falsos, né? Especialmente sobre fogo dentro de banheiro. Que, na realidade, o alarme foi acionado, mas se você usar, por exemplo, spray de cabelo, aciona, né? Entendi. Se você usar um desodorante muito forte, as partículas acionam. Então, a gente chega... Mas o aerosol também é proibido nas aeronaves, né? Aerosol não, até 100 ml. Você pode levar. Inclusive, aerosol se eu não me engano, o aerosol é proibido na mala de despacho. Isso. Porque lá não é como fala? Ele pode explodir, né? É porque não é pressurizado. Uhum. Não é pressurizado. E aí, por isso que é proibida embaixo. Então, em cima você pode levar, mas até 100 ml, um aerosol. Então, a gente compra aqueles pequenininho, né? De desodorantezinho e tal, um spray de cabelo, alguma coisa assim, e sempre aciona. Então, e é o que você aprende, os tios, né? O avião te indica que tem alguma coisa errada. Então, tem barulhos, tem sinais de barulhos, tem localização para você saber onde localiza, tem um computador em cada galley, né? Onde você controla as luzes, enfim, né? Em cada galley, que isso no caso é a cozinha, você consegue identificar qual que é o banheiro, onde está o banheiro, qual que é o problema que está acontecendo. Entendi. Então você viu aquilo ali, a sua primeira reação é ir pegar equipamento e ir para lá. E ir para lá. O primeiro que chega vai ser o que vai desenvolver o procedimento de... que todo mundo é treinado igual. Que todo mundo é treinado igual. Mas o primeiro que chega, ele que vai ser o que vai lutar contra o fogo. Uhum. O que chega em segundo, chega com equipamento extra. Então ele vai ser o backup. Entendi. O terceiro que chegou vai ser o comunicador. Porque não tem como o piloto ver tudo, mesmo com câmera, não tem como ver tudo e tal. Então você vai estar ali do lado da cena, perto do primeiro interfone que tem, e você vai ser a Na minha cabeça, eu achava que era o gerente do voo que tinha que ir para lá. Então qualquer um pode fazer. Beleza, eu já não sabia isso. Qualquer um pode fazer. É o primeiro, quem se deu conta, primeiramente, vai. Uhum. E às vezes o outro se dá conta porque viu você pegando, você vai na sua estação, que também tem os equipamentos, pega, né, a máscara respiradora para não inalar fumaça, pega um extintor de incêndio e você corre pro local. Você corre pro local e faz todo o protocolo de luta contra o fogo. Então, você tem 2 semanas para aprender tudo isso. E tudo tem prova. Entendi. Né? Então, tudo tem prova. E é dividido entre aviões. Então, você tem lá o 300... Na época, os aviões eram diferentes, mas hoje eles têm só 2 tipos de aeronave, que é o 380 e o 777, 300 e 200. Que para variar são enormes, né? São enormes. Gigantes. O A380 é o maior do mundo. Eu já viajei neles. Isso você sabe do que eu tô falando. Também tem uma foto eu sentado com a tripulação, acho que foi no meu último voo, na escadaria pra frente. E então você é treinado aquilo ali, aí você também passa, por exemplo, por treinamento de como prevenir sequestro. Você passa a entender tráfico mundial, a gente tem treinamento de como, né, ficar atento a tráfico humano. Como é que vocês observam os passageiros, Túlio? Porque existe uma técnica também para você conseguir observar os passageiros também, né? Vocês cuidam, cada comissário cuida de um espaço, certo? Sim. Você alimenta eles, você dá suporte, você fica andando por ali, né? Cuidando daquele ambiente. Dá para observar bem a pessoa, não dá? Dá. O que dificultava na Emirates era que a gente voava
para o mundo inteiro. Então, a questão cultural... muda muito, né? Mudava muito. Então, o que eu e você, a gente considera normal... Será que a gente já voou com o Túlio, não sabe? Pro outro, assim, Eu não sei não, hein? Vai que é. Vai que, né? O que a gente considera normal, para outra cultura, é uma coisa anormal. Eu entendo o que você está falando. Vocês moraram no Japão, vocês conseguem entender bem isso daí, né? O que uma coisa que você acha que faria sentido para todo mundo aqui ao seu redor, não faz sentido para a pessoa que está ali ao redor de outras pessoas, entendeu? O Roberto, ele vai bem no inglês. Eu sou muito ruim no inglês, tá, Túlio? Mas aí eu tive que fazer uma viagem sozinha. E quando eu fui, eu falei assim, e agora, né? Sabe aquela frase, e agora, José, né? Como é que eu vou fazer esse negócio? Mas ok, vamos lá, né? Eu já sei o caminho, já sei mais ou menos como é que faz, já fiz isso uma vez, vamos voltar, né? E no meio do voo, o comissário percebeu que eu não entendia o que ele estava perguntando. E eu tentava ser o mais expressiva possível, mas eu não estava realmente entendendo o que ele estava falando. E ele estava tentando falar que estava no horário da janta, que já tinha passado, mas se eu queria me alimentar, porque ele viu que eu acordei atrasada. E eu não estava entendendo, Túlio. E aí ele perguntou... Eu vi que ele perguntou numa língua, perguntou na segunda língua. Daí eu falei, ele tá testando a minha língua, né? Aí eu falei pra ele, Brasil. Quando eu falei pra ele, Brasil, daí ele falou, ok. Daí ele falou em português pra mim. Nós já passamos por aqui oferecendo a janta e eu gostaria de saber se você quer se alimentar. Eu falei, por que você não falou em português ainda? Porque eu tava tentando adivinhar. Porque você é clara, mas você poderia ser americana. Então eu tô testando a língua pra ver... A gente geralmente faz, geralmente o que a gente faz, a gente dá uma testada ali, você vê a pessoa. O ponto inicial de tudo é o embarque, né? Então, quando eu me tornei supervisor, eu era responsável pelo embarque da econômica inteira, e é onde você tem ali a ideia, você dá uma olhada na pessoa, você tem que conferir o cartão de embarque, né? Tem alguns itens do cartão de embarque que estão nesse... é verdade, a gente entrega para vocês quando entra na aeronave. Não são todas as companhias, mas isso é um protocolo. Na Emirates faz. Então você checa a data, você checa o destino e tal, e você dá uma olhada na pessoa, né? Você, até mesmo para cumprimentar e dar as boas-vindas a esse passageiro ao voo. Então você olha lá nos olhos. Verdade. E assim, é fração de segundos. Porque em 380 são 426 passageiros. Caramba. Então você tem que fazer aquilo tudo no mais breve possível para o voo não atrasar, o avião no chão, né? Perder dinheiro. É isso aí. E então aquele fração de segundo de você estar lendo tudo aquilo e olhando, né? Lendo aqui, olha no seu olho, você já sabe uma ideia. Se você já bebeu no aeroporto, sério? Esperando o voo, se você está frustrado com alguma coisa. Leitura corporal, então. É leitura corporal. Leitura corporal e você faz em fração de segundo. Você sabe se está frustrado, se o seu voo, que Dubai acontecia muito, né? Saindo de Dubai, são quase todos conexão. Dubai, muito só para muita conexão. É muita conexão. Então, se a pessoa, o voo dela chegou atrasado, ela saiu correndo que nem uma louca para poder chegar no outro portão de embarque, pegar a conexão dela. E isso frustra, né? Você viajando com criança pequena. Sim, então, cansativo também. Cansativo. Então, você já vai ali no começo, nessa primeira uma outra coisa que eu notei... Você já vai vendo. Quando a gente... primeira vez que a gente foi passar por Dubai, a menina da agência falou assim, a gente tem uma escala de 6 horas entre um voo e outro. E eu falei para ela assim, não, 6 horas no aeroporto? Quero uma de 1 hora. Ela falou, olha, vou ser bem sincera, com 1 hora você nem se encontra dentro de Dubai. Ela falou, na hora que ela falou aquilo, eu fiquei pensando, ai, né? Porque eu percebi também, Túlio, que dentro lá de Dubai, eles têm alguns códigos deles e alguns códigos internacionais dentro do aeroporto. Então, não é tão simples a gente se encontrar dentro daquele aeroporto. E assim, é portão infinito, né? Que você não para nunca mais de caminhar naquela esteira. Aquele terminal, se não me engano, ele tem mais de 1 quilômetro. Ele é gigante. 3 terminais, né? Ele tem mais de 1 quilômetro de distância.
estão definidos por letras e números. Concordo. É aí que eu me lascava. Essas letras e números. São definidos por letras e números. Por quê? Porque não foi um terminal que foi todo construído. O aeroporto foi aumentando, como quase todo aeroporto do mundo. Hoje você vê, até acho que em Curitiba, tem a parte nova, a parte antiga. Você vai em São Paulo, tem a parte nova, a parte antiga. Então, você não tinha como... Ó, essa daí foi o meu primeiro pernoite. Quantos anos você tinha? Já em Dubai? Isso já em Dubai. Menino, você foi criança pra lá. Gente! Eu tenho contato ainda com essa menina. Ela é australiana. O nome dela é Tamlin. Todos eles trabalhavam com companhias aéreas? Tudo da Emirates. Não. A maioria não trabalhava com companhias aéreas. Poucos vieram de companhias aéreas. Sério? Um dos poucos. Essa aí já foi durante a pandemia. Vocês tinham que trabalhar assim? Desse jeito. A gente tinha um visor, máscara, luvas e esse avental. Eu já tenho a sensação de que estar dentro do avião já é sufocante, porque é tudo fechado. E assim ainda? Assim. E isso daí foi a gente tirando... a gente tinha que trocar todo esse aparato a cada 3 horas. Caramba, Túlio. Outro voo, você tinha que usar... Esse foi um voo especial. Esse daí foi também durante a pandemia, quando eles removeram todos os assentos da econômica para fazer o avião de cargo. Eu fiz alguns voos cargueiros. Por que tinha que ter comissário nos aviões de voo cargueiros? Porque tá vendo ali no final, atrás de mim? Sim. Ali são as cozinhas. Eles não desmontaram as cozinhas. Então, e nas laterais eram os banheiros. Então, como não desmontaram as cozinhas nem os banheiros, e não é um avião preparado para carga, sim. Então, se acontecesse alguma coisa na carga, aí você tinha que... nós tínhamos que socorrer. Então, a gente fazia o voo cargueiro. Eu vim para o Brasil trazer remédio, na época da pandemia, com uma escala no Ghana. Porque o avião não era um avião que fazia longo rádio. Sim. Então, a gente voava de Dubai ao Ghana. Aí, no dia seguinte, a gente pegava o mesmo avião, voava do Ghana até São Paulo. Aí, ficava lá o dia inteiro, saía de noite como passageiro de volta para Dubai. Ah, você vinha de passageiro. Porque o avião... Aí tinha uma outra tripulação esperando em São Paulo, levava esse avião para Quito. Com carga. E aí, isso tudo, tinha essas cordas, ficavam carga dentro do avião, no porta-malas do avião, né, embaixo, né, no hold, e os porta... Como é que fala? Hat-rack, os bagageiros. Os bagageiros também tinham caixas dentro. Então a gente tinha que ir a cada 15 minutos fazer uma ronda com um extintor de incêndio. Que solitário isso! Só temos em 3. Mas para vocês que eram tão acostumados a ter 400 pessoas no mínimo na econômica, imaginou? Foi uma experiência totalmente diferente, né? Você tá no avião com uma e isso parece enorme, né? Que você fica, caramba, mas depois você começa a pensar, mas como que eles conseguem colocar... Como é que cabe, né? 10 pessoas em cada fila? Parece que é muito, Eu tô pensando nisso agora. 10 pessoas em cada fila. Ah, mas nós estamos falando o seguinte, é isso aqui? A classe econômica é isso aqui, Túlio? Eu mesma, se eu não ficasse no corredor, eu não deixava eu tinha que ficar lá no canto, senão não deixava ninguém sair. Porque olha a minha altura. A econômica é bem econômica. Ela é bem econômica. Aí chegando de voo. Que legal. Em Dubai, onde pode ir pelas casas. Esse é o avião, o A380, que é o maior do mundo hoje, isso. O dia que eu entrei dentro dele, essa experiência foi bem marcante, porque a gente pegou em São Paulo o primeiro voo que a gente tinha ido era com escala em Paris. A gente tinha entrado num nacional, um voo doméstico de Curitiba a São Paulo. Até aí tudo bem, tá tudo certo, Túlio. Era um voozinho de 45 minutos, 1 hora, né? Chegamos em São Paulo, a hora que nós entramos dentro do internacional, já começou a ficar intenso, né? Opa, né, esse negócio. E nós ficamos na fila do meio. E ficamos bem fundo,
né? Eram as últimas passagens que a gente comprou. Só tinha passagem no fundo. E eu lembro que a gente sentou e tinha uma senhora do meu lado, o Roberto aqui, e assim, eram três assentos no meio. E ele começou... Você conhece bem esse barulho, né? A hora que a turbina tá pegando... para pegar velocidade já. Sim. Ele já tinha ido tudo bonitinho, feito a volta, já estava pronto para subir. E eu nunca tinha pego um voo daquele, né, Túlio? A hora que a turbina pegou, acelerou mesmo, que ela soltou, todo mundo colou, né? E eu tentava vir para frente, porque daí o avião já veio com força para ele subir. Até aí tudo bem, eu já sabia que ele ia pegar essa força para subir. Claro que eu fiquei morrendo de medo. A hora que ele subiu, ele fez simplesmente isso aqui, ó. Ele subiu e virou. Túlio do céu. O que era aquilo, meu Deus? Eu lembrei de Jesus na hora e falei, Jesus, me agarra aqui, não me larga mais. Porque a gente fica de lado sem ficar de lado. A gente fica de lado sem ficar de lado. Mas eu tava vendo tudo lá embaixo, né? E tem ainda força gravitacional, né? Que absurdo aquilo. Você não dá acostumado, você tem uma tonturinha. Não, e o meu ouvido trancou geral, eu não conseguia ouvir mais nada, a turbina que estava muito alta já sumiu tudo. Eu só vi a hora que ele virou pro outro lado, do mesmo jeito, e depois ele estabilizou. A hora que ele estabilizou, tá tudo certo, né? E assim, eu, graças a Deus, nunca tive muito medo de turbulência, era tudo muito bem para mim, né? Amo voar, amo. Muito mais voar do que água. Mas, assim, aquela primeira experiência marcou. Só que quando eu entrei dentro do avião da Emirates, que até então a gente tinha viajado com uma outra companhia aérea, eu pensei, desse tamanho vai ser pior ainda, né? Porque ele é muito maior. E não, para mim é... Pelo contrário. Muito pelo contrário. Quando ele foi... eu falei, agora lascou, agora eu colo de vez mesmo nesse banco. E não, para minha surpresa, ele foi uma coisa muito mais nossa, tranquilíssimo. Quanto maior o avião, menos você sente. Pressão, né? Essa velocidade e tal, essa propulsão, né? Uhum. Ele leva um pouco mais de tempo para subir, para pegar o... Concordo. Para sair do chão, desculpa. Mas ele é muito mais, por causa do peso também, né? Mas ele é muito mais sutil. Até durante turbulência. Ele passa, por ser um avião grande, não é qualquer ventinho que vai chacoalhar ele. Concordo. Ele tem uma estabilidade muito maior. Então, é um avião muito mais silencioso, estável, o conforto para passageiro é muito maior. Ele é um avião mais largo, então as poltronas econômicas não são tão econômicas. Eu concordo também, porque a gente viajou para Paris, ele era mais apertado e o realmente da Emirates ele é um pouco mais confortável. Mas nesse daí. Essa é a foto do meu grupo quando a gente... Nossa, bem miscigenado, né? E esse daí é o uniforme antigo ainda. E a gente do mundo inteiro. Ó. Tinha eu, brasileiro, 2 filipinas, ali, ó, 2 filipinas, uma inglesa. Esse menino, eu tenho contato com ele até hoje também, o Matthew. Ele virou policial na Austrália, australiano. O Eli, que era libanês. Essa era da Malásia. Caramba! A Gina, que era também australiana. O Lucas, brasileiro. A Feiza, tenho muita amizade com ela ainda hoje. Ficou por Dubai, abriu foi completamente uma área diferente, está super bem lá. Que legal! Amanda, brasileira. Chloe, inglesa. Eu não lembro o nome delas duas, mas uma é também filipina, a outra é malaia. Sul-africana e tailandesa. No Japão, uma das meninas que a gente tinha muito contato com ela passou no processo seletivo da Emirates, começou a viajar. E, assim, por um bom tempo eu vi que ela viajou. Aí eu senti que ela deu uma cansada também, sabe? Porque não tem como, né? É um trabalho bem puxado. Dessa foto, quem continua lá ainda é o Lucas e a Jennifer, que é a que está do meu lado, que é a filipina. E esse é o uniforme antigo da Emirates, na época que eu me formei lá. Aí eram os 3 brasileiros do grupo. Ah, entendi. Que era eu, o Lucas e a Amanda. Daí, esse daí eram os voos que a gente fazia, que a gente chama de bate e volta, né? Ah, então, tá. a gente ia lá perto, em algum país do Golfo mesmo.
Aí esperava os passageiros descerem, eles limpavam o avião, e geralmente tinha uma escadinha atrás, aí eles tomavam para pegar um sol. E a cauda icônica da Emirates, que é a bandeira do... A bandeira. Bandeira do Emirados Árabes. Uhum. Daí também uma amiga espanhola que a gente voou junto pela primeira vez. Isso foi quando eles começaram a lentamente aliviar a nosso PPE, aquela vestimenta, né? Tá. EPP, eu acho que... Hoje até, eu acho aí que... ficou só a máscara. Por um bom tempo. Tá. Você está falando daquela da pandemia. A gente tinha que usar visor, Tá. máscara, luva e tal. Então essa daí é a Desirê, espanhola. Essa é brasileira também. A gente se conhecia desde antes, daí na frente da primeira classe. E aí a gente teve a oportunidade de voar junto. Que legal. Com seus amigos, você voar junto era quase impossível. Eu sei. Uma soma de 24 mil comissários. Caramba. Pré-pandemia. Acho que agora já voltaram, se não estão com mais. 24 mil comissários. Então, a chance de você voar com uma mesma pessoa mais tarde ou com um amigo seu é muito difícil. E quando você voa, você faz um bate-volta. Aqui, pô, Agora que eu vou, hein? Não podia me mandar um lugar pra gente passar o tempo. Essa foto... Treinamento. Do treinamento. Tem essa piscina, tem ali os botes salva-vidas, né? Que são as rampas escorregadeiras, botes salva-vidas. E a gente faz mesmo. Quando você chega, tá vendo ali? É tudo simulador. Você chegou a viver na vida real alguma coisa semelhante ao treinamento? Só de turbulência. Assim, eu tive... Nossa, em 18 anos, Deus foi bom com você, hein? Tive quase nada, cara. Voos super sossegados. Só turbulência. Tive turbulência severa. Né? Mas ninguém se machucou. Uma ou outra pessoa que caiu, assim, da tripulação mesmo, mas de passageiro todo mundo bem. Só se sujou com a comida e tal. Uma situação nada. Uma situação engraçada no voo. Cara, situação engraçada. É de sotaque, assim, de você não entender a pessoa tá pedindo por uma coisa e você oferecer outra. E ela fala... Ela tentando comunicar e tô falando assim, eu uma pessoa asiática, né? Coisa que não faz sentido. E ela fala e você pensa que é uma coisa e é outra. Já teve que buscar alguém que falava chinês ou alguma coisa assim, trazer ali perto para... Ou uma língua totalmente aleatória, assim, diferente mesmo? Teve uma, e eu já estava na executiva, então na econômica, a promoção vai, entendi. Né? Na econômica, promovido para executiva, promovido para primeira, depois promovido para supervisor, depois para chefe. Eu já estava na executiva, foi um voo para as Filipinas. Os filipinos, eles trocam o P pelo B. Então, eles não vão falar fruit, que é fruta, né? Eles vão falar brute. Caramba! E a gente, quando entra na Emirates, a gente faz um curso inteiro de sommelier. Porque eles têm a própria adega na França. Então, eles envelhecem os próprios vinhos. As eleições de vinhos na Emirates é uma coisa assim de... Os vinhos da primeira classe tem garrafa que custa $400, 450 euros a garrafa. Então, é coisa bem fina mesmo, né? E aí, a gente estava fazendo serviço, ainda era o serviço antigo, que você ia na cabine com tudo, num carrinho, né, e tal. Hoje está muito mais dinâmico para fazer o processo mais rápido, né? O passageiro curtir mais, né? Não ser molestado tanto durante o voo. E aí, esse passageiro filipino me perguntou assim, quero brut. Brut é a champanhe, né? É o método de champanhe, é um estilo do vinho espumante. E ele falava brut. Eu falei, brut temos. Eu falei, é uma champanhe francesa, vou ver, clicou, incrível e tal. Não é isso. Ele falou assim, não, brut. Que raio de bruto é isso? Eu falei, mas meu Deus do céu, o cara... E você comunicando com ele, né? Não é que você não está entendendo. Ele falou assim, mas eu falei, não estou entendendo. Ele falou assim, bruto. Aí eu falei, se não for bruto, aí apontei para ele na garrafa que estava escrito bruto. Ele falou assim, não. Aí ele apontou para as frutas. Assim, bruto. Aí que eu fui entender que ele queria frutas. Aí eu pedi desculpa pra ele, ficou com aquela cara sem graça.
Ah, mas faz parte, né? Eu falei, meu Deus do céu, me perdoa, eu não estava entendendo o que você estava dizendo, mas tá aqui, tá, ó, a seleção de frutas, por favor, se precisar de qualquer coisa, outra coisa, né? Sabe, Aham. E aí ele riu também e Tem como não rir. Não tem como rir, não tem como não rir, né? Os voos para a África também eram bastante divertidos. Acredito. De uma maneira, né? Porque eles são... O idioma é muito ríspido, né? O brasileiro, a gente é cheio de 9 horas, tá? Uhum. E eles são muito diretos. Eles falam assim, ó... Isso sendo uma maneira educada. E eles falam, quase todos eles falam inglês, os africanos. Eles chegam para você e falam, eu quero água agora. Dá uma impressão pra gente que é brasileira que tá sendo grosso. Grosso. E ele tá sendo rápido. Mas ele vai falar assim com a esposa, com os filhos, com os pais, com os avós. Mas até você... Cultural. Cultural. Sabe aquela coisa, quero conhecer cultura nova? Caramba. Às vezes é um pouco chocante. Acredito. E aí tinha isso, a gente achava muito... Eu achava o máximo, sabe? Eles assim não estavam nem aí. Colocavam o fone de ouvido deles... Colocavam em canal de música e cantavam. Isso que eu ia perguntar, porque eles são muito cantores, né? Eles gostam disso. E cantavam, e a gente morria de rir. E eles gostam de comer, eles comem mais do que Sério? Gostam. Aí você chegava com, né? Você perguntava, o senhor gostaria de comer o frango ou o peixe? Os dois. Eles respondiam assim, que eles são igual nós, eles comem muito arroz. Aí assim, arroz. O que tiver com arroz. Aí você dava a opção, geralmente era frango com arroz, né? Dava a opção com frango com arroz. Aí ele virou assim, uns olhavam assim para o que tinha, né? E assim, eu não quero isso aqui, eu quero a mãe disso aqui. Falando que eles queriam pedaço. Muito pequenininho. Pediam, tem mais um? Falei, tem, se sobrar lá tem, pode durar com o senhor. Acredito. Túlio, o que... Assim, primeiro que eu queria te perguntar... Tem mais foto? Tem mais? Não, só deixa eu fazer uma pergunta para ele, daí a gente vai puxar nas fotos aqui. O que você, voltando lá atrás, aquele primeiro intercâmbio, você acha que foi o divisor de águas para sua vida profissional? Com certeza. Com certeza. Abriu, não digo as portas, mas abriu meus olhos para saber o que existe, né? O que de fato tem por aí para ser feito. Se dá oportunidade. Você me deu a oportunidade. Outra coisa, eu acho que você fez o uso muito bem feito das oportunidades que você teve. Inclusive, você buscou agregar as que não apareceram. Você foi muito feliz na tua carreira em todos os sentidos. Tudo que foi as portas que foram abrindo, você foi realmente aproveitando todas elas. E para as pessoas que têm o receio de fazer isso, qual que é o teu conselho? Olha, sendo honesto, às vezes eu olho para trás, né, e penso assim, meu Deus do céu. Eu fui muito corajoso. Foi. Faça um plano. Tenha um plano em mente. Eu tinha um plano de 3 meses, entendeu? Só que a cada passo, reajuste esse plano. Molda esse plano a cada passo que você der. Não sei se você percebe que no processo seletivo a gente pergunta quais são os seus planos para o próximo ano. Depois a gente pergunta quais são os seus planos para os próximos 5 anos. Você já viu isso? Já. Isso não é uma pergunta aleatória. Isso é uma pergunta de curto tempo e de longo prazo. Porque eu perguntar para você o que você quer fazer agora, você vai pensar no agora imediato nos próximos meses. E quando eu pergunto 5 anos, eu já estou falando de uma carreira. Sim. Né? Se você tem intenção de fazer uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, ou seja o que for, Túlio. Mas eu estou analisando um cenário de longo prazo. E é ali, normalmente, que os candidatos caem no erro, né? Porque ele está, às vezes, se candidatando para uma vaga de uma coisa, mas ele quer fazer outra coisa totalmente distorcida lá na frente do que ele está entrando hoje. Então, para uma carreira uma carreira longa, um processo de longo prazo, não faz sentido. Exato. Mas você tem que se ajustar para aquilo, né? Porque dentro do seu nicho do trabalho, as coisas evoluem. Concordo. Absolutamente evoluem. Todo dia. E você precisa estar atualizado, né? Então você precisa mudar, né? Dar uma mexidinha no seu plano original, mas tem que ter um plano. Tem que ter um plano. O que mais te assustou na carreira?
O que mais me assustou, e foi, eu acho que já uma coisa mais recente, assim, foram ver... Mora muito longe, né? Meus amigos, a maioria eram australianos, europeus, brasileiros, e ter essa infelicidade de um ente querido falecer e você não conseguir chegar, né, para se despedir. Então isso acho que você vai ficando mais velho. A saudade também dói muito. Né? A tecnologia ajudou muito nisso. Muito. Né? Com as chamadas de vídeo, né? De você mandar mensagem, um áudio. Mas para vocês que tinham aquele 2 segundos de pegar o passaporte, olhar no olho, eu acho que esse sentimento da gente olhar nos olhos das pessoas, a gente não tem ele quando a gente está longe, né? Não tem. E ele fere. Não tem. Outra coisa, você está em lugares maravilhosos no mundo. Foi dar uma volta em Budapeste. Foi no castelo de Buda, passeando ali pelo rio Danúbio, descendo a cada lugar mais incrível que o outro. E você andando, você assim, gostaria tanto que minha mãe estivesse aqui. Eu gostaria tanto que meu amigo estivesse aqui comigo. Aproveitar isso, sabe? E você lá sozinho, às vezes com a tripulação, mas Sim. sozinho e sem tendo tudo, mas aquela falta, né? E isso não tem gente que não consegue, desiste logo de cara. Tem gente que consegue por 3 anos. Eu fiquei lá quase 18, mas aí eu comecei, sabe? Começou pequeno. E vai crescendo. E vai crescendo. E aí eu sempre, né, aproveitei o momento, mas pensando no futuro, né? Então, tive a oportunidade de fazer um pé de meia legal e construir alguma coisa para quando essa hora chegasse eu entendesse e não ter que me forçar, porque daí é quando as coisas vão a bancarrotas, né? Você fazer uma coisa forçada. Sim. Que não te dá mais, que aquilo ali parou de te dar prazer, que não dá mais aquele friozinho na barriga gostoso, que, sabe, você tá num lugar, você sabe que você tem um trabalho que é dos sonhos. Imagina, você vai para Praga, que o leste europeu é muito... O pessoal precisa conhecer, sair do eixo França, Inglaterra e conhecer o leste europeu. É lindo. Acredito. E você vai lá comer uma sopa tradicional deles, a goulash, que é tipo você tá ali, você sabe que aquilo ali é único, é incrível. E você não tá dando o valor, aquela experiência, o valor que é devido. Né? É os prazos. É os prazos. Eu concordo. Qual o lugar mais bonito que você conheceu? Cara, eu não posso falar que... Tem muitos, né? Não vou conseguir ter uma lista, assim. Tem lugares bons por diferentes motivos, né? Mas eu acho que a Europa, como sendo brasileiro, né? Nascido num país do mundo novo, a Europa é muito linda, seja onde você for. Você vai estar muito bem em Paris, né? O leste europeu, que a gente pouco ouve falar aqui no Brasil, né? Até mesmo nas escolas. É uma coisa de louco. A Rússia é muito linda, Moscou é muito lindo, tá tendo essa guerra aí. Mas a Praça Vermelha, os prédios, o metrô é um dos mais antigos do mundo, sabe? As escadas rolantes até hoje são de madeira, tudo feito de madeira. Só a escada que é de metal, né? Tem os lustres, as estátuas de bronze, é um monumento. Dar uma volta de metrô em Moscou, por si só, é um passeio. O leste europeu, para mim, assim, foi o que realmente me chocou positivamente nessa questão, né, de arquitetura, de beleza. Lógico, os países aí que todo mundo já conhece, okay, né, que já viu bastante televisão, né? Também já foi no Japão? Japão, cara, eu tenho primos que são japoneses, né? E o Japão, sempre eu quis ir lá ver qual que é o barato, porque que todo mundo fala tão bem do Japão. E, cara, tem um motivo, eles são muito bons no que eles fazem. Sabe? Um lugar limpo, um lugar organizado. Limpo, organizado. E eles são muito simpáticos. Eu lembro que a primeira vez que eu fui de férias, a gente pousou no aeroporto de dentro de Tóquio, né? O Haneda.
E a gente tinha, assim, 5 minutos para pegar o último trem saindo de Haneda, senão a gente tem que pegar um táxi para ir pro hotel. E a gente já tinha tido visto tudinho, qual que era o ponto de descer, a gente chegou, corremos, pegamos o último trem do Haneda, descemos na parada que a gente tinha que descer, e de lá era caminhar até o hotel. Só que a gente estava mais perdido do que tudo, né? Para onde saímos, não conseguia ver, entender direito a direção e tal. Aí a gente perguntou, né, para um senhor na rua. Eu falei, senhor, desculpa, a gente precisa ir nesse hotel aqui. Aí ele falou, eu olhei pro meu amigo assim, Entendi nada. Não entendi nada que ele falou. Aí ele virou assim, Ah, ele foi junto? ele levou a gente até a porta do hotel. Ele viu que vocês não entenderam. Não entendi nada. O japonês fala muito com a mão, não sei se você reparou. Eles são muito assim, tudo é muito mão, né? Muito bom. Eu tenho uma história engraçada para contar. Não foi no Japão, mas foi na Coreia. A gente estava chegando no Seul, tem as coreanas no voo, né? Porque é obrigatório ter o pessoal que fala o idioma daquele país. E aí eles tinham uns sais minerais que eles vendiam no supermercado, que era muito nutritivo, fazia bem, pra gente que voava bastante, se desidratava no voo e tal. Então era ótimo pra você deixar na sua água e ir se hidratando durante o voo. Aí a gente pediu para ela escrever num papelzinho o nome, né, Dos sais. desses sais, e do outro lado a gente pediu para ela escrever o nome do supermercado, onde que a gente que era perto do hotel que a gente ficava, que era até naquele famoso bairro de Gangnam, né? E aí, beleza, ela falou assim, faz assim, você chega lá. Beleza, chegamos no supermercado, procuramos, não tinha. Aí a gente perguntou para uma senhorinha que trabalhava lá, a gente perguntou assim, a gente quer comprar isso, né? Tentando falar de assim, isso, comprar isso. Aí ela virou assim pra gente e fez esse gesto. Eu olhei era uma outra brasileira, eu olhei pra ela e falei assim, o quê? Aí eu falei assim, não, eu falei, põe na água, né? Fazendo assim, põe na água e tal. Aí eu falei assim, isso aqui, ó. Ela fez mais uma vez. Que dia é isso? Sem entender nada. O que tá acontecendo? Ela falou assim, aí a gente falou assim, não. Aí a gente falou assim, tomar. Isso. Aí ela só baixou a cabeça, muito respeitoso dos países asiáticos, né? Ela fez um bem baixo, assim. Você sabe, quanto mais baixo, mais respeitoso Isso aí. Ela foi lá um bem baixo, assim, e saiu. Eu olhei e falei, a Silvia, ela paranaense também, daqui a gente esqueci o nome aqui, Londrina. Aí eu olhei pra Silvia e falei, Silvia, eu não entendi nada. Ela falou assim, a gente começou a rir. Falei, cara, o que aconteceu? Então, estamos lá, pergunta e tal. Aí veio uma senhora que falava inglês. Falei, vocês precisam de ajuda? Uau! Aí a gente falou assim, a gente precisa, a gente queria comprar esses sais aqui de hidratação. Mas é uma mulherzinha que ficou fazendo... Aí ela falou assim, mas esse não é nome de sal. O que está escrito aqui é o nome desse supermercado. Aí a gente descobriu que a gente estava mostrando o lado errado. Aí a gente perguntava para a mulher o que tava, que a gente queria aquilo, ela falou assim, vocês já estão aqui. O que vocês estão procurando? Aí a gente, não. Ela falou assim, vocês já estão aqui. Esse é o lugar. Né? Que era o nome do supermercado. Caramba. Aí a mulher falou, não. Aí a gente virou a folha e falou assim, esse tal. É bem ali, ó. Você tem que... Vai ser no andar de baixo. A gente se olhou, cara, a gente riu muito. Quem nunca, né? A gente tem essas experiências. Eu precisava comprar um shoyu. Mas, assim, comprar shoyu no Japão, pensa. Aí eu falei pra minha prima, falei pro meu marido, olha, eu vou lá comprar o shoyu. Daí, tá bom. Aí a gente foi no mercado, simplesmente eram 2 corredores de shoyu. Mas assim, vários candis, como é que eu ia saber o shoyu que eu queria? Aí liguei pra minha prima, falei, Mayra, é o seguinte, eu tô tentando comprar um shoyu. Ela falou, tem bastante, eu falei, notei. Mas qual que é o que eu preciso? Aí ela falou, vai ter um kanji assim. Eu falei, ai, Mayra, você tá falando em grego comigo agora. Eu não vou entender o que você tá querendo. Daí ela falou assim, faz o seguinte. No corredor que você tá, tem uma japonesa? Eu falei, ai. Eu não falo japonês direito. Daí ela falou assim, não. Só se tiver uma japonesa, você aborda ela e fala isso. Aí dá o telefone pra ela. Eu falei, ok. Aí fui até a japonesa... né, sumasei, né, por favor, né, pega aqui o telefone, né, ela, eu, e
pegou o telefone meio tímida, colocou na orelha. E a minha prima, que falava muito bem japonês, começou a orientar ela sobre o shoyu que precisava. E ela, aham. E foi andando pelo corredor. Aqui. Né? Pegou. Isso eu tava entendendo. Daí ela agradeceu. E, ok, eu também agradeci. E ela falou, esse daqui que você tem que comprar, né? Mas eu jamais ia adivinhar que era aquela embalagem. Já compramos também coisas achando que era doce, era salgado. Já compramos coisas... E assim, você sabe que é assim que funciona, né, Túlio? E tem uns sabores diferentões lá, né? Muito. Até de noodles, né? Muito. Muito. Você compra o miojo, tem 5 pacotinhos com De óleo. tudo que você... tudo que você puder imaginar. Tudo que você puder imaginar. É bem legal. Eu amo o Japão. Mas só que no Japão eu só tive experiência muito boa com o pessoal na rua, assim, sabe? De sair andando lá daquele cruzamento de Tóquio. Aquele bem famoso. Esqueci o nome agora. Ginza. Não, é Shibuya. Shibuya. Sair andando de Shibuya até Harajuku, a pé. Caramba! Dá 1h e 15. Sim, é longe. Cara, e só assim, né? À noite, então, é fantástico, Aí né? tem uma ruazinha lá que vende aquelas comidas de rua japonesa. Sim. Eles põem uma lulinha e fazem assim um palitinho. Odeio. Ali cara, eu odeio. Comia muito. Meu marido é viciado nesse negócio. Como chama essa beleza? Ele é um bolinho, tipo um bolinho de chuva. E dentro desse bolinho de chuva tem um polvinho. Tem um polvinho. Cara, muito bom. Eu saí, acho que o tempero do bolinho é bom. Eu só não gosto do polvo. Bom. Não, tudo era muito bom. Bom. Eu mastigo, ele cresce na minha boca, eu consigo engolir. Não, eu gosto de tudo. Mostra pra gente o resto das fotos ali, pra gente encerrar. Eu vou trazer o Túlio numa outra oportunidade. Por quê? Porque quero gravar algumas informações sobre processos seletivos para trazer orientações para jovens que querem fazer intercâmbio, outras coisas assim. Eu acho que a gente pode contribuir bastante com essa galera que quer entrar no mercado de trabalho. O que você acha, Túlio? Topo, super. Eu acho que seria bem legal. Essa foto foi no dia da graduação, então você pode ver lá atrás, né? Aviation College. Eles têm uma escola que é onde você faz todo esse treinamento, né? Eu falei que são 7 semanas. A gente nem tinha falado, são 2 semanas de segurança e de voo, essa parte toda. 1 semana de primeiro socorrista, que abrange tudo. Tudo. Até usar desfibrilador, da injeção. Caramba! Reanimação? De adrenalina. Tudo, é bem completo o curso de primeiro socorrista deles. E 2 semanas de serviço. E tudo feito dentro de uma aeronave. Dentro de uma aeronave, só que igual aquela que tinha daquela Entendi. Foto, que são as poltronas do avião, tudo para você ter a prática de como é no dia a dia. Que legal. Eles investem pesado em treinamento. Isso acho que é um diferencial da Emirates. Eles investem pesado em treinamento. Essa foto foi no dia novinho, cara de criança, em 2006, julho, essa aqui é o novo colégio, aquela ponte não existia, aquele ali é o Dubai Creek, que eles chamam. Essa foto foi tirada do novo colégio que eles construíram, depois que eu já estava lá. E aí esse foi um dia da reciclagem, né? Entendi. Lembra aquelas coisas que eu falei das gruas, né? Olha lá atrás. É verdade, os guindastes, né? Os guindastes. É que você chegou lá, Dubai estava em plena construção. Isso já não tem tanto tempo, não. Isso já foi mais recente, bem mais recente. Continua. E essa foi a foto do meu último voo. Do meu último voo na volta. Aí os pilotos, eles me compraram um presente que eu estou segurando ali na mão. Entendi. Essa a escada que dá para o acesso de cima e a econômica, que é o andar de baixo inteiro. Né? Total dentro do avião, quantas pessoas? Contando com tribulação e tudo? O avião maior, que tem algumas configurações diferentes agora, né? Então tem aviões de 2 classes, 3 classes e 4 classes. Caramba! Que eles colocaram agora Premium Economy, né? Então, no de 2 classes, cabe 580 passageiros, eu acho. Gente, 500 pessoas dentro de um negócio que para lá em cima no ar. Trancados num tubo de E vou te dizer, eu vou te dizer que sinto muita segurança. Eu sinto mais segurança dentro de um navio, dentro de uma aeronave do que dentro de um navio. É muito seguro, na realidade. Eu acho. Né? Eu acho que porque eles mudam,
tudo é passado pelos mínimos detalhes. Aconteceu um Uma engenharia louca, né? Engenharia é outra. É coisa de louco mesmo. E o avião, desse mesmo avião, de 4 classes, não chega a 500. Ah, entendi. Qual que foi, se você pudesse citar uma melhor experiência dentro de um voo, assim, seja qual for, que tenha uma memória afetiva, o que você achar que possa ser contado, assim, que para você lembra com muito amor, assim, nesses 19 anos. Teve algumas, na realidade, né? Teve uma senhorinha, assim, bem velhinha, e a gente estava sendo simpática com ela e tal, não sei o quê. Ela chamou a gente atrás, estava indo para o Paquistão, né? Aí ela chamou a gente e tal, tinha uma menina paquistanesa no voo e tal, e ela chamou a gente porque ela queria fazer uma oração pela gente. Ela gostou muito da gente. E ela fez uma oração ali pra gente, na religião dela e tal, mas ela queria abençoar a gente, dar esse presente pra gente, na religião dela. Momentos de arrepiar foi, a gente teve um coral da África do Sul. Capaz que você teve isso! Que cantaram no meio do voo. Oh, 4 eu acho lindo eles cantando. Eles estavam vindo de uma competição. Ou seja, eles Caramba! eram mega profissionais. Era uma coisa assim, ia reverberando por ali pela econômica, sabe? Contagia. E sabe qual música eles cantaram? A do Rei Leão. Aquela... Cara... Caramba! Foi assim, todo mundo parou em... Não tem como não prestar demorou atenção. para entender o que estava acontecendo. Porque eles não estavam sentados todo mundo junto. Tem mais essa. Não incomodou as pessoas? Se incomodou porque tem também, pessoa... olha, me desculpe, entendeu? O problema é seu. Não é meu, entendeu? O problema é teu. Tá, não, porque eu tô falando que sempre tem um mal-humorado, né? Pra se você quiser reclamar, esse é o endereço, entendeu? Não, você não vai ser um problema da minha vida. Não, nem. Coisa mais linda, né? O negócio foi extremamente... Foi um aplauso, assim, que... Jogadores de futebol, times, já recebeu também nas aeronaves ou não? Já recebi times, nada do Brasil, mas eu já tive times, muito time de rugby, né? Conhecido fazendo competição, muito time de rugby. Já, gente famosa, tive Alicia Keys, alguns outros cantores que agora eu não lembro, Kylie Minogue, não vou lembrar agora. A gente geralmente não tira foto, a gente não tira foto com eles e tal. Mas eu tive um que eu não aguentei, fui lá pedir, tirei uma foto, dei uma foto com ele, que é Lewis Hamilton. Fórmula 1. Se falei, ele não tirasse cara, essa foto, eu seria a primeira a criticar, né? Falei, e tem tempo já, né? Você na primeira classe, aí eu e ele... E aí... Você tem toda uma diretriz com questão de mídia pela empresa, né? Então, são fotos, eu tenho foto no cockpit, mas eu não posso mostrar essas fotos, porque faz parte da diretriz da empresa. Tem que sair, mas eu preciso respeitar algumas coisas, né? Entendi. Termos de uso, enfim. Entendi. Então, o meu Instagram é totalmente fechado. O que eu tenho ali é só para quem é realmente do meu... Né, que eu conheço de verdade, e eu posto muito pouco, eu uso como uma ferramenta de comunicação, né? De manter contato com a pessoa pelo chat, enfim, ver com as pessoas, mas eu mesmo, assim, eu não sou muito ativo nas redes sociais, né? Não é por nenhum motivo específico, mas é porque eu nunca tive... mas com o tempo que você tinha para viajar, meu filho, nem precisava também. Eu tenho muita foto, adorava tirar foto de... Pode ver aqui, tanto que minha tela é só assim. Verdade. O fundo de tela é aquele giratório e é só de prédios. Você vai ver que eu tenho inúmeras fotos. Eu não fui muito de fazer selfie, muito de tirar foto. Eu gostava de tirar foto das coisas que eu estava vendo. Pra mim, essa que era a experiência. Top. Túlio, eu acho que a gente tem conteúdo
para você voltar, com toda certeza, né? Vamos criar um conteúdo, então, para ajudar esse pessoal que tem esse desejo. Eu acho que você tem uma experiência muito ampla, pode contribuir bastante. E é conteúdo também para a gente poder trazer aqui no canal. O pessoal busca muito isso. E, às vezes, a gente está dando aquela incentivada, né? Tem muitas pessoas que faltou um pouquinho daquele incentivo, a gente passa o incentivo para frente. É isso aí. Com certeza. Topa? Às vezes falta um pouquinho daquele, né, daquele ânimo. E o que eu puder fazer, com certeza, top sim. Túlio, quero agradecer você ter participado hoje, foi um imenso prazer. Eu tenho que agradecer aqui, né, de vir aqui contar um pouco mais da minha história e, né, para quem tiver interesse de saber mais, ou como é que é, a gente poder fazer isso e incentivar, para mim, incrível poder compartilhar, que foram experiências incríveis, né? Perfeito. Obrigada, Túlio. Para você que nos acompanhou aqui, fica a dica. Ele volta, a gente pode trazer mais informações. Você viu que hoje a gente estendeu um pouquinho mais a nossa entrevista, é bastante conteúdo e eu queria trazer aqui o detalhamento de todo o processo, como ele funciona e os bastidores de como isso acontece. Porque a gente ouve nas mídias a parte técnica e ok, tá tudo certo, mas a gente saber como funciona no dia a dia, a parte emocional também das pessoas que devem ser trabalhadas é bem interessante, não pode ser descartada, ela tem que ser levada em consideração o tempo todo. Vocês ouviram pelo próprio Túlio que a parte emocional fazia muitas vezes as pessoas darem o prazo dela dentro das empresas. Por quê? Por uma questão emocional, por distância, por saudade e tudo mais. Então, isso é possível? Ele ficou 19 anos, alguns ficaram 3, alguns ficaram 1 ano, alguns ficaram 5 anos. Mas o que a gente quis trazer para vocês aqui? A persistência com sabedoria e você respeitar o teu prazo também, né? O respeito do prazo, ele é muito importante para que você seja feliz no que você está fazendo, né? Ninguém pode trabalhar sendo infeliz, né, Túlio? Não concorda? Eu não poderia concordar mais com essa frase. Eu acho que a felicidade está naquilo que é o teu momento, né? E se o teu momento hoje, o momento dele foi voltar ao Brasil, né? Ficar um pouco mais perto da família, inclusive. Se você é uma empresa que está procurando um profissional de ponta como o Túlio, olha no LinkedIn, olha nas redes sociais, ou chama a gente aqui na F5, porque com toda certeza a gente vai estar abrindo espaço para que esse profissional volte ao mercado de trabalho quanto antes, né, Túlio? É isso aí. Estou disposto aí. Quer fazer teu pitch? Manda bala. Já falou na Emirates por 19 anos, né? 19 anos. Voltei, estou aí né, em busca de uma oportunidade de reinserção no mercado de trabalho, com toda essa bagagem, treinamento em serviço ao consumidor, né, excelência, com vendas até, vendas internas e o follow-up, né, que a gente de resolver problemas, voltar, ter certeza que está tudo certo. Gerenciamento de pessoas, né? E não só de um país só, né? Eu lembro que eu falei para você que você ia para um lugar onde todo mundo falava inglês como segundo idioma e você tinha que ser conciso nas suas diretrizes para que todo mundo, né, tornasse um só e o trabalho ser feito, executado de uma maneira muito boa, precisa, que os passageiros tivessem a melhor experiência que eles poderiam ter tido. E se não tivesse, o nosso trabalho ali era fazer esse passageiro sair feliz, era girar aquele, talvez, algum momento negativo que tenha acontecido, mudar a opinião dele 180% e dele sair contente. E era para isso que a gente estava lá. É isso aí. Né? E sobre isso, de relações interpessoais, essa coisa de soft skills, né? Muito, muito, muito bem desenvolvidas. Então, estou aí, voltei, estou aberto a oportunidades. Obrigado por me receber aqui hoje. Foi realmente gratificante poder contar, né, toda essa essa carreira. E agora estou de volta ao Brasil. É isso aí. Você que é empresário, precisa de um profissional de ponta, chama o Túlio aqui, com toda certeza ele vai poder te atender. E eu quero dar uma ênfase, inclusive, porque como participei de vários voos, posso garantir que as companhias aéreas, elas são as mais preparadas para te dar a sensibilidade de bem-estar dentro de um espaço.
não tem outra empresa que não seja as companhias aéreas para trazer essa proporção. Então, quando ele fala de soft skills, com toda certeza ele fala com propriedade, tá bom? Quero, inclusive, mandar um abraço para a irmã Neide, para o irmão Ezequiel Português, queridos pais do Túlio. Eu não citei vocês ainda, porque você viu que a conversa estava intensa, né, irmã Neide? Então, eu queria, assim, sugar ele, tirar toda a informação dele hoje aqui. Mas, assim, sabe que mora no nosso coração. Quero, inclusive, mandar um abraço para vocês. E, se possível, venham também, contem a experiência de vocês aqui. O irmão Ezequiel trabalhou na área militar durante bastante tempo, muita experiência para contar também, né? Fica aqui o convite, tá bom? Bom, se por algum motivo alguma coisa travou na sua empresa, e se travou, dá um F5 que atualiza, galera. Até mais. Tchau, tchau.